Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Exatamente, mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami, e nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos do nono ano do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, situado aqui em Macaé. Então, se você é um aluno CAF, você recebeu dos representantes de turma ou de colegas que ficaram responsáveis por isso a lista de exercícios, o PDF da lista. Faça primeiro essa lista antes de verificar esta videoaula e acompanhe os seus erros e seus acertos. Para você que não é um aluno CAF, mas é do nono ano, está querendo aprender mais de química, nesta videoaula nós vamos estar falando sobre ácidos, bases, sais e óxidos, assim também como classificação de reações inorgânicas e balanceamento. Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira questão, que vai estar aparecendo aí na tela. Lembrando que o PDF dessa lista vai ficar disponível, fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Você pode baixar e tentar fazer. Esse formato de aula vai ser uma correção. Eu vou estar abordando algumas partes da teoria, mas não é uma aula essencialmente teórica, tá bom? Bom, vamos lá, gente, para a nossa primeira questão que está aparecendo aí na sua tela e diz o seguinte: numere a segunda coluna com base na informação da primeira coluna. Então, aí é para fazer uma correlação, obviamente, entre a função inorgânica e a fórmula química. Então, aqui nós temos dois elementos, e um desses elementos aqui é o oxigênio. Isso é característica de óxidos. Então, aqui eu vou botar o 1 para o óxidos. MgOH2. Toda vez que eu tenho uma substância que termina com hidroxila, isso é característica de bases. Bases, então aqui vai ser o meu 2. Agora, uma substância que começa com o nosso maravilhoso hidrogênio é característica de ácido. Então aqui eu vou botar o meu 3. E aqui eu tenho uma substância que não começa com hidrogênio, não termina com H e, correto? Não possui apenas três elementos como a primeira. Apesar de ter oxigênio aqui, ó, eu tenho quatro elementos. Então, isso daqui só pode ser o nosso maravilhoso sal, que aqui vai ser o 4. Então, vou voltar aqui um esqueminha rapidinho, ó. Ácido começa com H na forma. Exceto água e também água oxigenada, que são óxidos, ok? Nós temos base que termina com OH na forma. Nós temos sais que não começam nem terminam. Esse terminam ficou ruim aqui, hein? Nem terminam com H e OH, respectivamente. E nós temos óxidos que só apresentam dois elementos, sendo um deles o oxigênio. Então seria 4312. 4312 é a letra A de amor. B de baixinho, C de coração e D de docinho. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 2, que diz o seguinte: um dos processos de purificação da água para uso doméstico constitui-se das seguintes etapas. Então, tem a filtração seguida da alcalinização com CaO. Aí, na segunda etapa, eu tenho a floculação com a adição de Al2SO4,3, seguida de filtração. E a 3, eu tenho aeração e adição de cloro para a formação de HClO, que elimina bactérias. Com relação às substâncias em negritos, assinale o que for correto.
CaO é um sal, nós acabamos de ver que quando tem dois elementos e um deles é o oxigênio, nós temos o que aqui, senhoras e senhores? Um óxido, ok? Ó. Então aqui não é sal, é óxido. Por isso a letra A não estaria correta. Al2SO4 é um ácido. Não, não começa com hidrogênio, né? Essa substância é um sal. HClO é um ácido forte, por isso mata a bactéria. No caso de ácidos que possuem oxigênio, como é o caso do HClO, a gente tem que lembrar da fórmula geral de um oxiácido. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o hidrogênio com uma quantidade X, um elemento qualquer, e o oxigênio com uma quantidade, o hidrogênio com uma quantidade Y, perdoem, mais um elemento qualquer e o oxigênio com uma quantidade X. Se essa subtração entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios der 2 ou 3, aí sim eu tenho um ácido forte. Se essa subtração entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios der 1, aí eu tenho um ácido que nós chamamos de moderado. E se essa subtração do número de oxigênios e o número de hidrogênios der zero, aí eu vou ter o meu ácido classificado como fraco, ok? Então, aqui no HClO, o que que nós temos, senhoras e senhores? HCl é o elemento que vai mudar de um oxiácido para o outro, e o O. Então, não ter nada do oxigênio é a mesma coisa que ter um, então não ter nada do hidrogênio é a mesma coisa que ter um também. Então, aqui, um menos um vai dar o quê? Zero. Então, esse ácido vai ser classificado como fraco. Então, tá errado essa parte aqui, ó. Não é forte. Esse cara seria fraco, ok? Essa parte está errada também. Não é sal, é óxido. E aqui não é ácido, é sal, como nós vimos ali em cima. O CaO é o óxido de cálcio. Correto, tá? A nomenclatura de óxidos que tem metais, como é o caso disso daqui, ó, CaO. O cálcio é um metal, e a nomenclatura de óxidos metálicos, nomenclatura de óxidos que são formados por metais metálicos. Vai ser o quê? Aí eu vou ter a palavra óxido, mais a preposição de, mais o nome do metal, ok? E o HClO é o ácido cloroso. Não é o ácido cloroso, gente. Por que que não é? Porque para eu pegar e dar o nome de um oxiácido, certo? O que que eu vou ter que lembrar? Eu vou ter que lembrar que eu vou ter que calcular o que nós chamamos de NOx. E aí, se o NOx é mais um e mais 2, eu tenho um prefixo e um sufixo. Se o NOx é mais 2 e mais 3, eu tenho um prefixo e um sufixo. Se o NOx é mais 4 e mais 5, eu tenho outro prefixo e um sufixo. Verá aqui que é mais 3 e mais 4. E se é mais 5 e mais 6, o final agora, se é mais 7, isso. Então, aqui eu vou ter um prefixo para esse ácido que possui oxigênio e eu vou ter um sufixo. Então, aqui é o prefixo hipo e o sufixo oso. Aqui não tem prefixo, sufixo oso. Aqui não tem prefixo, sufixo ico. Aqui eu tenho o prefixo per e o sufixo ico. Então vamos lá fazer aqui. Se eu tenho HClO, a gente já achou a resposta correta, mas aqui a gente pode ter na prova, né, que a resposta correta seja a nomenclatura do ácido, não a nomenclatura do óxido, né? Aqui é um norte do que pode ser cobrado nessas questões, tudo bem? Por isso que eu estou indo até o final aqui, analisando tanto as corretas quanto as erradas. O hidrogênio a gente tem que lembrar aqui que é mais um,
e o oxigênio é -2 para ácidos. Então, aqui mais um, repete mais um, aqui -2, como só tem um oxigênio, repete, a soma nós sabemos que tem que dar zero, então o meu cloro aqui ele é mais um. Quando o cloro é mais um, a gente vai ver que vai ser com NOx mais um e mais dois, prefixo hipo, sufixo oso. Como o elemento central é o cloro, então aqui vai ficar ácido não cloroso e sim hipocloroso. Por isso que essa parte aqui está errada e por isso que o gabarito é a nossa letra D de dado. Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que diz o seguinte: nas regiões industriais de grandes cidades, é muito comum, dispersos na atmosfera, os óxidos SO3, CO2, CO, Na2O e MgO, e decorrentes da atividade industrial. Alguns desses óxidos, em contato com vapor d'água no ar, podem reagir formando um efeito danoso ao meio ambiente, chamado de chuva ácida com pH menor que 7. Qual a função orgânica das substâncias acima? Sem querer, eu peguei no texto, né? Esqueci de excluir essa palavra aqui, ó, óxidos, né? Então tá na cara que, como a gente viu na primeira, são substâncias que têm dois elementos e um dos elementos é o oxigênio, correto? E quando eu peço a função inorgânica, gente, preste atenção, é para classificar em ácido, base, sal ou ainda óxido. Nesse caso aí, como tem dois elementos e um desses elementos é o oxigênio, vai ser óxido. Muito tranquila, né? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4, que diz o seguinte: o lítio é um metal atualmente muito conhecido, pois é utilizado na produção de baterias para celulares. No entanto, também vem sendo utilizado há muito tempo na formulação de medicamentos e estabilizadores de humor, na forma de sais como carbonato de lítio e sulfato de lítio. Em relação a esses compostos, apresente a fórmula química e sua função inorgânica. Então, aqui, gente, nós teremos que consultar a tabela de cátions e ânions, que está lá no final da sua prova, da sua revisão aqui também, para você verificar qual seria a associação dos íons para montar a fórmula. Ó, toda vez que uma substância ela tem um primeiro nome terminando em ato, certo? Ito ou ainda em eto, correto? Ato, ito ou eto no nome, isso são sufixos de sais. Ato, ito ou ainda eto, né? Lembra lá do cloreto de sódio, que é um sal. Então, isso daqui são sufixos para a função sal, ok? Agora, se terminasse em oso, ico e hídrico, isso daqui já são sufixos para a função ácido. Então, eu sei de cara aqui, ó, por terminar em ato nos dois, que são sais, porque ele pede isso, né? A função química inorgânica. Agora, a fórmula química você vai ter que ir lá na tabela de cátions e ânions. Então, aqui a gente vai perceber o seguinte, ó. O lítio aqui, que é esse metal, ele é da família 1A. Então, por ele ser da família 1A, ele vai dar origem a um íon com carga mais um. E quando a gente vai lá para o carbonato, nós vamos perceber que é o CO3 menos 2. Então, eu vou unir o carbonato com o lítio. Tá vendo aí? Estou fazendo exatamente isso. CO3 menos 2. Uma coisa importante é que quando eu tenho um sal, a gente vai perceber que quando eu tenho um nome,
vai ser como aqui? Eu vou primeiro colocar o ânion, que é o negativo, correto? Mais a preposição de, mais o cátion, que é o positivo, sim? Agora, quando eu tenho a fórmula, já é o contrário. Na fórmula, primeiro eu vou botar o quê? O cátion, logo depois eu vou botar o ânion. Tá vendo aí? Por isso que aqui a gente percebe que eu tenho lítio vindo primeiro, porque eu estou montando a fórmula química, ao contrário do nome que ele é citado no final. E aí, quando as cargas positivas e negativas não são iguais, a carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion vira índice do cátion. Então, aqui vai ficar o que, senhoras e senhores? Exatamente. Vai ficar Li 2CO3. Bom, depois eu tenho o outro, que é o sulfato de lítio. Então, novamente, eu tenho lítio aqui, ó, da família 1A. E o sulfato, se você for ver lá na tabela, é o SO4 - 2. Então, vou botar o lítio mais e o SO4 - 2. Então, novamente, eu vou fazer o escorrega. Você não vai escorregar, você só vai cancelar se a carga fosse igual, ou seja, se esse lítio fosse mais 2 ali, e o SO4 também -2. Aí você cancela e une os dois, tá bom? Então, aqui fazendo a inversão das cargas e montando a fórmula química, L2SO4. Lembrando, como é que eu vou saber isso, professor? O sulfato, carbonato, tem tudo aqui, gente, ó. Sulfato tá aqui, é o SO4 - 2, e o carbonato também, olha, CO3 - 2. Então, consultem essa tabela. Assim como também tem a carga do lítio, que neste caso aqui, ó, é mais 1. Tudo bem? Muito tranquilo, né? Consultem ao final, vão ao final ali, e a função inorgânica são sais, ok? Bom, vamos para a nossa quinta questão, que diz o seguinte aí. Os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa alimentação. A tabela abaixo apresenta alguns ácidos e suas aplicações. Então, nós temos o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, certo? Que é consumido em grandes quantidades na indústria petroquímica. Nós temos o ácido fluorídrico, que é o HF, utilizado na gravação in vidro. E nós temos o ácido carbônico, que é o H2SO3, que é utilizado para gaseificar águas e refrigerantes. E ele pede para classificar os ácidos em hidrácido e oxiácido. O que que é essa classificação para ácido, né? Hidrácido, gente, vai ser um ácido sem oxigênio na fórmula. Já o oxiácido vai ser um ácido com oxigênio na fórmula. Então, muito tranquilo. Então, os hidrácidos seria apenas o HF, que é o único que não tem oxigênio, e os oxiácidos, que são os ácidos com oxigênio na fórmula, seriam esses dois. Olha que lindo oxigênio presente. Então, aqui nós temos o H2SO4 e também nós temos o H2CO3. Agora, na letra B, pede para classificá-los quanto à força. Quando eu tenho um hidrácido, correto? Um hidrácido, como é que eu sei que ele vai ser forte, senhoras e senhores? Depende, né? Os ácidos HCl
HBr e HI vão ser fortes, ok? Tem que memorizar. Aí tem uma frasezinha que eu uso para memorizar isso aqui, ó, que é HCl, HBr e HI, que é clara, é brilhante e deixa eu botar de amarelo aqui o resto, por causa do verde, e inteligente. Perfeito. Então, as iniciais aí são os ácidos HCl, HBr, HI. O único moderado vai ser o HF e os demais vão ser o quê? Fracos, ok? Agora, quando eu tenho um oxiácido, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte: eu vou ter H com uma quantidade Y, um elemento qualquer, o oxigênio e uma quantidade X. Então, esse elemento aqui, ó, é o que vai variar. O enxofre, aqui ele foi quem? O carbono. E se essa subtração do número de oxigênios menos o número de hidrogênios der 2 ou 3, vai ser um ácido dito forte. Se essa subtração der meu ácido é moderado. E se essa subtração der zero, meu ácido é fraco, ok? Tranquilo? Contudo, existe a nossa maravilhosa exceção, a regra, que inclusive caiu na questão, que é o H2CO3. Aqui, ó, a subtração de oxigênios, que são 3, menos hidrogênios, que são 2, então 3 menos 2 daria 1. Ele, pela regra, deveria ser o quê? Deveria ser moderado. Contudo, como ele é uma exceção, ele vai ser fraco, ok? Todos os demais seguem a regra. Então, aqui a subtração, ó, H2SO4, 4 menos 2 vai dar 2. Então, primeiro, o H2SO4, ele seria forte, ok? Já o meu próximo, H2CO3, nós vimos que é uma exceção, ele vai ser o quê? Fraco, ok? Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 6, que diz o seguinte: em uma aula prática de química, um aluno colocou em um tubo de ensaio um pouco de água, gotas de fenolftaleína, ó, fizemos isso no laboratório, e uma pequena porção de cinza de cigarro, rica em K2O. E constatou que a mistura ficou rosa. Tal fato aconteceu porque o óxido de potássio é um óxido de caráter. Então, olha só, os óxidos, eles podem ter três classificações aí que eu mencionei para vocês, principais a nível de nono ano. Eu posso ter um óxido que é ácido, eu posso ter um óxido que é básico, e eu posso ter um óxido que é neutro. Vamos lá. O que que é um óxido ácido? Um óxido ácido é um óxido formado por ametal. Então, vou ter ametal mais o oxigênio na forma. Um óxido básico já vai ser um óxido formado por metal mais oxigênio. E um óxido neutro são três que você precisa memorizar: CO, NO e N2O. No caso da fenolftaleína, ela vai ser uma substância que ela vai ficar rosa em meio básico. Ela fica rosa em meio básico. Se a questão disse que ela ficou rosa, quer dizer que esse óxido aqui, ó, é um óxido que
básico. E realmente é, uma vez que o potássio aqui, ó, ele é um metal. Então, a alternativa correta seria a minha letra B, óxido básico. E se não fosse básico, professor? Então, se o meio fosse ácido, ela ficaria incolor. Incolor em meio ácido ou neutro, ok? Vamos agora para a nossa questão de número 7, que diz o seguinte: uma carreta transportando ácido sulfúrico concentrado tombou na estrada. Parte dessa substância vazou no asfalto. Então, a carreta tinha o quê? Ácido sulfúrico concentrado. Com o objetivo de neutralizar, o procedimento correto deve jogar no asfalto uma solução aquosa de hidróxido de cálcio. Hum. E ele fala o seguinte: o hidróxido de cálcio é uma base fraca. E aí, para bases, o que que a gente vai ter que saber, senhores? Para base, a gente tem o seguinte: se ela é formada por metais da família 1A e 2A, ela vai ser classificada como forte. Não existe moderada, tá bom? É só forte ou fraca. E se ela estiver formada por magnésio e as demais elementos que não sejam da 1A nem da 2A, será, serão fracas. Então, cuidado, que o magnésio, assim como o ácido carbônico aqui, ó, é uma exceção. Ele é da 2A, mas ele vai ser o quê? Fraca, ok? Então, o hidróxido de cálcio, você for perceber aqui, ó, o cálcio, lá na tabela periódica, ele é um elemento da família 2A, ok? Então, se o cálcio ele é um elemento da família 2A, é só verificar aqui, ó, o topo da coluna, família 2A, cálcio. Então, isso daqui vai ser uma base forte. E ele está dizendo que é uma base o quê? Fraca. Então, tá errado aqui. Não é fraca, é forte. Ok? O ácido sulfúrico é um ácido fraco. Então, para ácidos, a gente tem que lembrar de uma coisa. Como ele deu um nome e eu quero determinar a fórmula, toda vez que o ácido terminar em ico, você vai ter que achar o ânion na tabela que termina em ato. Se o ácido terminar em oso, você vai achar o ânion que termina em ito. E se o ácido terminar em hídrico, você vai achar o ânion que termina em eto. Então, se é ácido sulfúrico, aqui nós vamos ter que achar o quê, senhoras e senhores? O sulfato. Então, aqui, por terminar em ico, você vai achar o sulfato. Quem que é o sulfato? É o SO4 - 2. Então, como que a gente vai fazer a fórmula química? Todo ácido começa com H+, e o sulfato, nós vimos lá em cima, é o SO4 - 2. Então, o que que vai acontecer? Exatamente. A carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion índice do cátion. Então, isso daqui vai vir para cá, e isso daqui vai vir para cá. Então, a fórmula química vai ficar H2SO4. Fazendo a subtração aqui de oxigênios menos hidrogênios, ó, 4 menos 2 vai dar o quê? Vai dar 2. E aí, quando dá 2, é um ácido o quê? Forte. E a questão disse que ele era o quê? Fraco. Tá errada. A fórmula do ácido sulfúrico é H2SO3. Não, não é SO3, né? É SO4. Então tá errada também. A fórmula do hidróxido de cálcio é CaOH2. Correta. Por quê? Porque o cálcio aqui, ó,
nós vimos que ele é da família 2A, tá aqui em cima. Então, ele vai dar origem a um íon com carga mais 2. E toda vez que eu tenho esse hidróxido, eu tenho o OH menos. Então, eu vou unir o cálcio mais 2 com o OH menos. Então, a carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion vira índice do cátion. E aí, aqui eu vou ficar com o meu Ca, parêntese, OH, fecha o parêntese, 2. Tudo bem? Vamos para nossas últimas questões. Agora, uma questão 8 que fala sobre classificação das reações. Considere as reações abaixo. Então, tem a reação A, B, C e D. E ele pede para você classificar as reações químicas anteriores. Eu já vou botar aqui direto, tá bom? Então, aqui o que que nós temos? Nós temos padrões de reações, correto? Que eu vou lembrar aqui para vocês agora. Toda vez que eu tenho uma substância A mais uma substância B no reagente antes da seta, mais quaisquer outras, se tivessem mais uma, dando origem a uma única substância no produto que é C. Esse é o padrão de reação de síntese ou adição, ok? Agora, se eu tivesse uma única substância C dando origem a dois ou mais produtos, lembrando que produto é o que fica depois da seta, aí eu já tenho uma reação de análise ou decomposição. Agora, se eu tenho uma substância composta, que eu chamo de AB, mais uma substância simples, que eu chamo de C, dando origem a CB mais A, ou seja, uma substância composta, AB, mais uma substância simples. Aí nós chamamos isso de simples troca ou deslocamento. E para finalizar, nós temos a nossa maravilhosa dupla troca, que aí seria duas substâncias compostas, então aqui ó, AB mais CD, dando origem a AD mais CB, ok? E aí nós teríamos aqui o que nós chamamos de dupla troca ou permutação. Ok? Então, aqui, gente, a primeira eu tenho o quê? Exatamente. A primeira eu tenho uma substância simples e outra o quê? Composta. Então, isso daqui é o que nós chamamos de simples troca. Eu iria classificá-la assim, mas aqui eu não formei o quê? Uma substância simples e outra composta, tá, gente? Então, essa reação, por exemplo, ela não teria nenhuma classificação específica. Eu botaria aqui como anulada, porque ela não segue nenhum dos padrões, tá bom? Teria essa. Porque aqui eu formei, ó, composta, outra composta e outra composta. Então, não está dentro de nenhum padrão, certo? Agora, a B, sim. A B, a B também não, também seria anulada. Caraca, eu não reparei nisso. Sorry aí, tá, gente? Agora, a C, não, a C já tem, né? Aqui eu tenho uma substância no reagente, mais outra, formando um único produto, ó. Essa se encaixa na primeira. Vê se não é isso, ó. Eu tenho uma substância A, aqui eu tenho o magnésio, que é a minha substância A,
mais uma substância, o quê? B. Aí eu tenho minha outra substância aqui, B, formando um único produto, que é o C. Então, essa daqui seria o quê? Síntese ou adição, ok? E a última seria essa daqui, ó. Um reagente apenas, que é o C, um reagente apenas, que é o C, dando origem aos produtos A e B. Produtos A e B. Então, isso daqui seria uma reação de análise ou decomposição, ok? Então, aí a letra A e B não seguem nenhum desses padrões, mas as letras C e D sim, ok? Então, a reação C aí, você colocaria síntese ou adição, e a D, análise ou decomposição, tá bom? Já está aqui, eu não vou colocar, não. Vamos para 9, então. Aqui nós temos que tipo de reação? Aqui eu tenho uma substância composta, perceba aqui, e aqui eu tenho uma substância o quê? Simples, dando origem a outra composta, e aqui o quê? Outra simples. Lembra que simples só tem um elemento, composta eu tenho dois ou mais elementos. Então, esse padrão aí, ó, é exatamente esse aqui. Uma substância composta, mais uma substância o quê? Simples, dando origem a outra composta e outra simples. Então, ali seria simples troca ou deslocamento, correto? Ó, o que que é deslocamento? Deslocamento porque o alumínio ele vai deslocar a prata, ó. E aí a prata que vai ficar sozinha aqui sem estar com enxofre. Então, simples troca ou deslocamento, aqui só aparece deslocamento, letra C. Tudo bem? Bom, gente, vamos agora para a nossa última questão. Essa é uma questão bem interessante, falando, né, dos objetos de prata, tá, que perdem o brilho. Eu já fui diretamente aí. Eu estou 7h26 num sábado, eu preciso estar no curso que eu trabalho às 8 horas e eu estou aqui na luta. Vamos então para a nossa questão 10, que fala do mineral esfarelita, tá? E ele pede para a gente balancear a reação química. Para balancear essa reação, nós temos que equilibrar a quantidade de átomos de cada um dos elementos, tá bom? Então, tem uma ordem para fazer esse balanceamento, que é o macho. Que ordem é essa, senhoras e senhores? Primeiro você vai balancear todos os metais, depois os ametais, depois o carbono, logo em seguida o hidrogênio e por último o oxigênio. Então, metais. A gente tem aqui o zinco com a quantidade de um e aqui também com a quantidade de um. Não preciso mexer no zinco. Depois desse metal, nós vamos ter os ametais, que aqui seria o enxofre. Como é que você saberia se é metal ou ametal? Só ver a tabela periódica, certo? Tudo que está à esquerda, como zinco, ó, metal, correto? E tudo que está após essa divisão, como enxofre, ó, a metal. Sim? Lembrando que a gente tem essa maravilhosa divisão que eu vou estar acentuando aqui agora de verde para vocês, ó, ó. Lembrem-se dessa divisão dos metais e dos ametais, ó, correto? Então vamos fechar com chave de ouro agora. Então, o enxofre é um ametal. Se o enxofre é um ametal, eu preciso equilibrá-lo. E aí, o que que eu faço? Então, vamos lá ver quantos enxofres eu tenho. Então, aqui eu tenho um de enxofre, e aqui eu também tenho um de enxofre. Agora, nós temos um problema do oxigênio, né? O oxigênio, a gente percebe que eu tenho dois aqui, e aqui eu tenho dois também. Só que eu tenho um aqui também, não é isso?
Então, eu preciso lembrar aqui que eu vou ter que ter 3 de cada lado. E aqui eu tenho só 3 na esquerda e não tenho 3 lá. Então, eu vou ter que achar aqui um múltiplo entre 2 e 3, que é 6. Então, aqui, se eu botar um 3, vai ficar 3 vezes 2, 6 oxigênios. Desse outro lado também tem que ter 6, certo? E aí, para ter 6, aqui eu vou ter que pôr um 3. Porque 3 vezes um vai dar 3. Com mais 2 vai dar 5. Opa, não deu certo. Então, senhoras e senhores, eu vou ter que testar outro número aqui agora. Vamos lá, então. Vamos tentar botar aqui um 2 para ver se dá certo. 2 vezes 2, 4. Opa, perfeito. Então, aqui desse outro lado também tem que ter 4. Aqui já tem 2. Se eu botar um 2 aqui, ó, vai ficar 2 vezes um do zinco, que vai dar 2 zinco. 2 vezes um do oxigênio vai dar o quê? 2. Então, 4. Então, tenho 2 oxigênios daqui, porque eu botei um 2. E eu tenho mais 2 oxigênios daqui. Então, 2 vezes 2, 4. 4 antes, 4 depois. Só que quando eu coloco esse 2 aqui, esse 2 também está multiplicando o zinco, ó. Então, eu vou ter que pegar aqui e também pôr o quê? Um 2. Só que quando eu coloco um 2 ali, o que que vai acontecer, senhoras e senhores? Eu vou alterar a quantidade de enxofre, correto? Que era só um, e aqui virou 2. Só que quando eu altero a quantidade de enxofre, eu também vou alterar o quê? A quantidade de oxigênio. É isso aí, a gente vai ter que fazer essa conferência sempre. Então aqui eu vou ter 2 oxigênios do primeiro, correto? Com mais 4 oxigênios do segundo. Então eu tenho 6 oxigênios agora. Se eu tenho 6 oxigênios, você vai ter que vir aqui e vai ter que pôr um quê? Um 3. Porque 3 vezes 2 vai dar 6. Aí agora ficou certinho. Vamos conferir todos? Então tem uma ordem de balanceamento, mas ela pode ser quebrada à medida que tiver uma necessidade. 2 íncos, 2 íons. Metal já foi. A metal, 2 enxofres, 2 enxofres. Oxigênio, 2 com mais 4, 6. Oxigênios, 3 vezes 2, 6. Equilibramos a nossa reação. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa videoaula, assim como eu gostei de fazê-la. Se você gostou, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Boa prova, nono ano, vocês vão estar recebendo também um gabarito comentado. Lembrando que aqui no canal fica fixado no primeiro comentário a lista em PDF para você baixar antes de tentar ver a videoresolução. E para os alunos do Colégio Andrade Figueiredo, eu coloco aí o comentário em PDF enviado para os representantes de turma ou alunos aí que estejam aí ajudando nessa articulação. Muito obrigado, bons estudos, muito obrigado pela paciência e até segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Boas férias para quem eu não for ver mais depois desse vídeo, esse é o último vídeo, pelo menos, de revisões do canal, mas teremos vídeos aí de correção de provas anteriores do IFE, ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda até o final de dezembro, porque a gente está em novembro e vamos ainda até o final de dezembro com algumas lives aí. Forte abraço a todos, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.